Bom, prosseguindo, ainda na página 64, o item 40 do material didático, saque de Roma por Genserico. Bom, em todo esse período que nós estamos estudando história da igreja, as lutas contra os bárbaros, elas foram constantes, né? E eu sempre fui falando para vocês que o exército dos bárbaros, eles foram se desenvolvendo. E eram homens mais altos que os romanos, e eles foram aprendendo estratégia de guerra. E agora, olha, ano 455, faltam 21 anos para o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, ser destruído pelos bárbaros. Nós vimos aquele grande saque do ano 410, agora vai ter um outro grande saque, que é esse em 455. Então, em 455, os vândalos, bárbaros da região da atual Noruega, invadiram e saquearam a cidade de Roma. Bom, eu coloquei um historiador aí, o Justo Gonzalez, é um historiador protestante, né? Ele diz o seguinte: um dos reinos de mais breve duração foi o que os vândalos estabeleceram no norte da África. E mesmo assim, sua curta existência foi de grande importância para a história da igreja. Sob o comando de Genserico, os vândalos tomaram a cidade de Cartago, na África, né, em 439, e transformaram-na em capital do seu reino. Ou seja, nesse período que nós estamos estudando, a África ela já é dominada por bárbaros. Olha o que esse historiador vai falar. Em pouco tempo, este abrangia toda a metade ocidental da costa norte da África. Dali empreenderam uma série de incursões que logo os promoveu à condição de árbitros da navegação no Mediterrâneo Ocidental. Apossaram-se de Sardenha, cidades da Espanha, que também pertenciam ao Império Romano. Apossaram-se de Sardenha, Córcega e por algum tempo da Sicília. Em 455, tomaram e saquearam a cidade de Roma. Ou seja, a cidade de Constantinopla, onde estava o imperador, era uma cidade ainda segura. Eles não conseguem tomar Constantinopla. As muralhas eram maiores, né? E em quantidade também chegava a ter 3 muralhas. Era uma cidade muito rica, mas Roma não conseguiu, e eles acabaram tomando a cidade de Roma. Então esse saque ele vai enfraquecer ainda mais a igreja de Roma e o Papa. É interessante, nós veremos como ele vai conseguir dar uma volta nisso. Então, teologicamente falando, eles continuam assentados sobre a besta, porque a besta é o Império Romano, e essa religião da Babilônia, que é a Igreja Católica, ela está assentada sobre a besta, é ela que dá as ordens em Roma. Então, ainda que não era o imperador, mas o imperador ele era submisso a quê? A religião, essa religião pagã, porque a Igreja Ortodoxa ela era o mesmo paganismo. Ela também acreditava em purgatório e fazia invocação ao mundo dos mortos, então é o mesmo paganismo. Só existem duas religiões, a religião do Deus verdadeiro e a religião pagã. E a Igreja Ortodoxa era pagã, então aquele imperador ele estava sob domínio dessa religião. Mas o Papa em si, a Igreja Católica Romana, ela passa uma certa dificuldade, porque alguns bárbaros desses são arianos, porque os católicos romanos expulsaram os arianos, matando eles, né, torturando, matando. Então muitos arianos foram viver escondidos na região dos bárbaros. O que aconteceu? Alguns bárbaros começaram a aceitar a fé ariana. A fé ariana ela também era pagã, porque ela aceitava a invocação do mundo dos mortos, purgatório. Isso era bom para os pagãos, porque todo culto pagão morria alguém, eles tinham que fazer algum culto pela vida dessa pessoa depois de morto. Como o catolicismo tinha isso, o catolicismo ariano tinha isso, muitos pagãos, diz a história, que eles aceitaram o catolicismo ariano. E o que eles vão fazer agora? Esses bárbaros
imperadores bárbaros, eles vão começar a dizer que o catolicismo romano é heresia e vão começar a criar dificuldade para o catolicismo romano. Olha o que esse historiador vai dizer. Ele diz: nesse caso, a destruição foi ainda maior do que quando Alarico e os godos tomaram a cidade, em 410. Ou seja, passaram-se 45 anos, nova invasão. Ele diz que a destruição foi pior. Olha, Genserico era ariano convicto. Ou seja, é estranho, né? Mas talvez ele nem soubesse dessas doutrinas, mas a diferença qual era? Ser ariano significava pregar que o Deus que morreu na cruz era um Deus menor, um Deus que foi gerado. Tanto o católico ariano, quanto o católico romano, quanto o católico ortodoxo pregava que quem morreu na cruz foi Deus. Só que os arianos diziam que era um Deus menor. Os romanos ortodoxos, copta, dizia que foi o Deus eterno. Tá ok? E Genserico, então, ele era ariano convicto. Se ele conhecia essa doutrina ou se ficou preso naquela religião, na cegueira, não dá para nós identificar. Provavelmente ele não sabia nada de doutrina. Genserico era ariano convicto e, por isso, forçou seus súditos a aceitar a fé ariana. Olha o que ele faz. Ele já dominou a África, agora ele domina a cidade de Roma. E em todos os locais onde ele está dominando, ele obriga os súditos a adotar a fé ariana. E prossegue. Já que nos territórios que ele tinha conquistado havia muitos crentes católicos, e ele diz, bem como donatistas, os vândalos tomaram e saquearam Roma em 455. Nesse caso, os danos foram ainda maiores do que quando Alarico tomou a mesma cidade em 410. A perseguição não se fez esperar. Todas as igrejas foram confiscadas e entregues aos arianos, ao mesmo tempo em que os bispos católicos eram expulsos do país. Então, olha, os católicos romanos eram cerca de 130 anos depois de Constantino, cerca de 130 anos depois do Concílio de Nicéia. A Igreja Católica vem tendo problema porque Constantinopla, num determinado período, era ariano. Nesse período atual, eles não eram arianos, eles eram católicos romanos, né? Rejeitavam o arianismo, diziam que quem morreu na cruz foi o Deus eterno, tá ok? O imperador de Constantinopla. Mas, por outro lado, quem está se desenvolvendo agora são os bárbaros. E eles estão perto de destruir o Império Romano do Ocidente. Já tomaram a África. A África vai ficar sendo dominada lá, um período de briga com os católicos, até que os árabes, já com Maomé, tudo vão dominar e vão acabar com o domínio católico ariano. Mas você veja que ele colocou aqui, as igrejas católicas romanas que existia, por exemplo, lá na África, Genserico já mandou destruir. Né? Os vândalos já mandaram destruir. Então, olha, passa para a administração ariana. O que estava acontecendo com os donatistas? Ele falou ali a mesma coisa. Por quê? Os donatistas, eles consideravam o arianismo como heresia. Consideravam o arianismo como heresia. Criticavam o fato de Ario pregar que Jesus Cristo era um Deus menor que foi gerado. Então, isso os arianos também não aceitavam. Bom, coloquei aí para vocês um mapa que ilustra como era o Império Romano e o que está acontecendo nesse período, como eles estão se perdendo. A parte da Espanha, França, Inglaterra, oficialmente ainda faz parte do Império Romano, apesar de eles estarem muito enfraquecidos. Estão até pagando bárbaros para lutar por eles. Nós estudamos que os ostrogodos e os visigodos tinham invadido uma região do Império Romano, ali ao norte, tá ok? E os vândalos tinham dominado a África, aquela parte que está em Marrom. Okay? E agora eles já estão dominando determinadas áreas da Espanha e de Roma. Okay? Tudo isso próximo do ano 451, 455 da era cristã, né? Quando ele já começa essa perseguição. O triste aqui é ver a perseguição para a perseguição
dos anabatistas, né? Porque o católico romano ele tinha exército, ele lutava. Os anabatistas eles não tinham exército. Os católicos romanos na história eles tentaram, eu contei essa história para vocês e vou repetir, dizer que os donatistas pegaram em arma contra os católicos, mas não é verdade. Teve um grupo na África chamado de circunciliões. Esse grupo, eles pegaram em armas contra os católicos, mas eles não eram eles não eram donatistas. Mas pelo jeito era uma igreja que não aceitava o batismo de recém-nascido. Existe seita que não aceita o batismo de recém-nascido, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, todos esses são seitas. Eles não aceitam o batismo de recém-nascido. Então, esses circunciliões, que não eram donatistas, que foi um grupo violento que organizou guerra, matou católicos, os católicos mataram eles, esse grupo não era cristão. Então os donatistas, aqui na região da África, onde os vândalos dominaram, okay, eles vão sofrer e eles não pegam em armas nem para se defender. Então, acredito que tenha sido realmente uma grande destruição, e eles tiveram que fazer como eles faziam também no domínio católico, né? Vivendo escondido, sendo que os bárbaros não, esses vândalos, vocês sabem que até esse nome vândalo, ele se tornou um sinônimo de pessoa assim, muito má, destruidora. Por quê? Vocês podem ver a história dos vândalos. Aqui nós estamos no ano 455. Nós vamos estudar, é o mesmo povo. Nos anos 700, 800, um grupo que a história chamou de vikings. Mas os vikings, eles são os mesmos vândalos. A mesma religião, tudo, a mesma coisa. Vocês podem ver como a história retrata os vikings. Eles eram extremamente violentos. Quando eles entram em algumas igrejas, eles, vamos dizer, torturam as pessoas, prendem monges católicos e jogam flechas neles, fazem maldades assim extremas com velhos, né, com todo mundo. Eles eram muito violentos, eles eram extremamente violentos. Então, por conta disso, eu acredito que os donatistas tenham sofrido mais, porque esses vândalos violentos são arianos, e que eles sabiam que os donatistas criticavam a doutrina deles de dizer que Jesus Cristo era um Deus menor. Então, como a violência deles era pior do que a violência católica, então, nesse sentido, os donatistas devem ter realmente sofrido muito.